Olá, queridos irmãos. Se você pauta a sua vida espiritual na palavra de Deus, seja bem-vindos. Então, recentemente eu vi na internet algumas pessoas dizendo algo sobre nefilins. Eles garantiram que eram produtos, resultados de união de anjos com mulheres. Então, eu não sei até onde vai o sensacionalismo, eu não sei até onde pessoas cristãs, evangélicas, defendem algo sem examinar a Bíblia Sagrada ou acreditam em tudo que pessoas falam para elas sem examinar. Nós devemos examinar a palavra de Deus, né? Então, quem disse essas afirmações que eu não vejo fundamento na Bíblia, eles se pautaram em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Pronto. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que aqui está falando de anjo que coabitou com mulher? Nada. Nefilins é um termo hebraico que significa decaído. Onde, gente, aqui está escrito? Será porque está escrito assim, ó, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens? Então eles querem falar que os filhos de Deus são anjos. Possuíram as filhas dos anjos, são mulheres, seres humanos. Nada disso. Isso aqui está no capítulo 6 de Gênesis. E observem que no capítulo 4 em seguinte conta a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel. E observa-se a partir do capítulo 4 que ele se distanciou da presença de Deus. Ele saiu debaixo do amor, da proteção, das ordenanças de Deus. Ele passou a viver conforme os próprios pensamentos e o braço dele. Caim, ele teve descendência. Inclusive, no capítulo 4, versículo 23, diz que Lameque, um dos descendentes de Caim, que também tinha mente mundana, não mais por baixo dos propósitos de Deus, ou seja, eles não eram filhos mais de Deus. Disse que Lameque foi o primeiro homem a cometer a poligamia, além também que ele era assassino. E quem eram os filhos de Deus naquela época? Então, tinha Adão e Eva e 2 filhos. Caim matou Abel e sobrou Caim, que se distanciou de Deus e foi ter a sua procriação, não é isso? Que geraram homens e mulheres más. E aí, no capítulo 4, versículo 25, resta bem claro que tornou Adão a coabitar com sua esposa, com sua mulher Eva. E ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Olha que interessante. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, o qual Caim matou. Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Agora olha que interessante. Não existia ninguém que servia a Deus da parte de Caim. Ele se afastou de Deus. Mas agora olha que interessante. Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. De Sete nasceu um filho chamado Enos. Aí diz a palavra de Deus no versículo 26 do capítulo 4.
Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que significa isso? Começou a adorar o Senhor. Um novo povo começou a adorar, a ser filhos de Deus. Aí sim, quando você vai no capítulo 6, que aí existia os filhos, os descendentes de Caim, que eram os filhos de homens, seguindo o sistema mundano, e os filhos de Deus, descendentes de Sete e Enos. Aí sim, agora você vai lá e diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Enos, os descendentes de Enos, possuíram as filhas dos homens. Agora sim, possuíram as filhas de Caim. Então não há nada aqui na palavra de Deus que dá o poder de anjo conceber, ou seja, um anjo fecundar uma mulher. Imagina, não existe isso. Ainda se a Bíblia não julgasse por terra essas manifestações no YouTube que diz que nefilins são filhos de anjo com mulheres, a Bíblia aqui nós já lemos que já julgou por terra ainda. Mas ainda se não julgasse por terra, nem precisava da Bíblia nos descrever que os filhos dos homens eram os descendentes de Caim e os filhos de Deus eram os descendentes de Eno. Nem precisava da Bíblia falar isso. Porque imagina, se você até hoje acreditava que já existiu nefilins, que nefilim, não tem nem isso na Bíblia. Mas se você acreditasse nisso, você estaria julgando por terra o poder de Deus. Por quê? A palavra de Deus demonstra que o único ser imaterial que fecundou uma mulher foi Deus por meio do Espírito Santo, onde Maria concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, que levou sobre ele o juízo que estava sobre nós dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Para todos aqueles que crê em Jesus Cristo também será feito filho de Deus. Se você entender que existe nefilins da maneira que eles contam aí na internet, você então está comparando o anjo com Deus. Então quer dizer que o anjo ele tem poder de fecundar, imagina? É somente Deus. Se você continuar entendendo assim, você vai julgar por terra e vai achar o quê? E o Senhor Jesus Cristo, então, ele pode ter sido fecundado por um anjo? Óbvio que não, porque anjo não tem poder para isso. Pelo contrário, os anjos, eles servem a Deus, eles são utilizados por Deus para servir nós, seres humanos. Amém, irmãos? Me perdoe se até hoje você achava diferente, mas eu estou te passando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Às vezes a pessoa vai defender algo, defender homem, defender uma pastora, defender placa de igreja, enfim. Eu sei que a minha igreja é o Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. E todos os filhos de Deus que creem na palavra de Deus. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos. E se essa palavra modificou algo no seu pensamento, mas por meio da palavra aqui, fundamentada na Bíblia Sagrada, que você também divulgue para outras pessoas, dê às pessoas a oportunidade de saber a verdade sobre a palavra de Deus. Observa-se que você que crê em Cristo, arrependeu do caminho que você tinha antes, passou pelas águas, você é nova criatura e é filha e filho de Deus. Olha, em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, hoje tem muitas pessoas, mas aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, o Messias, o nosso Salvador, e não passou pelas águas, não são filhos de Deus. É eu que quero dizer isso? Não, irmãos. É a palavra de Deus. Então, se alguém te disser nefelins, filhos de anjos rebeldes com mulheres, você vai falar, aí que você vai falar mesmo, ó, meu irmão.
vai estudar a palavra de Deus, né? Porque ainda se não tivesse o que eu mostrei para vocês no capítulo 4, no capítulo 6 e agora em João 1,12, ainda se não tivesse isso, imagina, anjo fecundando mulher. Ele ia ter o mesmo poder que Deus. E como você iria se constatar se quem fecundou Maria fosse Deus ou um anjo? Entende aí? Que aberração. Então, tomem cuidado com o sensacionalismo pela internet. Porque o sensacionalismo é que dá um grande número de seguidores para algumas pessoas. Para quem fala a palavra de Deus, não tem seguidores. Mas o importante para nós que falamos a verdade aqui na palavra de Deus é que nós estamos cumprindo um dos últimos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deu após a ressurreição e antes de ascender aos céus. Que ele falou para nós proclamarmos a palavra dele, pregar o evangelho pelos 4 cantos dessa terra. O evangelho é a palavra de Deus e não o que eu quero. Então, vai lá, procura na Bíblia se existe esse tal de Nefilins. E mais, gigante que estava falando ali, ó. Se até hoje existem gigantes, pessoal. Quantos gigantes? É só você procurar na internet. Aqui no Brasil mesmo, parece que no estado da Paraíba tem um gigante de 2 metros, quase 2,40 metros. E ele é filho de seres humanos dignos, honestos. Não tem nada a ver de filho de anjo, não. Imagina se anjo tivesse esse poder. Então, passem a descansar em Deus. Se esse vídeo foi útil para você, e eu vou ver mais vídeos que são postados na internet, que tem sensacionalismo que foge da palavra de Deus, que assim eu entendo na palavra de Deus, estou aqui para qualquer um quiser comentar e debater, enfim. Mas nós não podemos dizer algo que a palavra de Deus não dá margem para dizer. Se lá existia gigantes naquela época, depois do dilúvio também teve gigantes. Davi não enfrentou um gigante? Hoje, nos nossos tempos atuais, tem gigantes. Tem homens de 2,40 metros. Teve um chinês que já faleceu, me parece que ele tinha 2,60 e poucos, quase 2,70. Uma chinesa também. Tá ok, irmãos? Irmãs? Vamos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, à palavra de Deus. Eu não venho aqui para desmerecer ninguém, mas temos que ser fiéis à palavra de Deus, né? É isso. Filhos dos homens, descendentes de Caim, lá na história bíblica, lá no início de tudo, em Gênesis. Está lá no capítulo 4, lê lá. Filhos de Deus, os descendentes de Enos. Está escrito lá no capítulo 4, a partir do versículo 26. A partir de Enos, eles voltaram a invocar, a depender de Deus, serem filhos de Deus. E lá no capítulo 6 diz que eles se misturaram, tanto é que Deus não se agradou. Entende? Deus não se agradou. É isso. Tem nada de anjos, não. Tá ok? Fiquem com Deus. Somente Deus, por meio do Espírito Santo, que o Filho dele se encarnou em Maria. E ela concebeu o Filho de Deus. Amém? Deus continue nos abençoando e que passemos a descansar em Deus.